que agora a gente começa o painel em si, para a gente seguir no assunto metaverso, que é tão interessante, né? Tão novo para todos. E para mediar esse painel, eu chamo o Michel Glaser, diretor de Ventures da Qualcomm. Vem para cá, querido. Seja bem-vindo. Pode se sentar onde você preferir, se quiser no meio também, de todos eles pode ser. E a gente vai convidar, então, para seguir nesse tema interessante, o CEO da Binóculos, Raolisson Terrabuio. Seja super bem-vindo, querido. Tudo bem? Obrigada pela participação. O CEO da Árvore, Ricardo Justus. Ricardo, vem para cá, trazer as novidades aí para a gente. E fechando os debatedores, o diretor de parcerias de conectividade da Meta, André Arraes. Vamos ver o que tem de novo por aí nesse metaverso. Bom, vocês têm aqui 30 minutinhos. Esse é o último painel do nosso dia. Depois a gente vai ter um coquetel, mas por hora, boa sorte aí no painel de vocês. Eu já volto. Ok, muito obrigado pela apresentação, pelos painelistas que estão aqui com a gente, e muito bom poder dar sequência na apresentação do Hugo sobre metaverso. Acho que hoje, durante o dia, a gente teve aqui nesse palco pessoas representando empresas muito conhecidas de todos aqui no Brasil. E aqui a gente, ainda que temos Meta, que é uma empresa que está em transformação, a gente tem duas startups que estão perseguindo essa oportunidade do metaverso. Acho que é pertinente começar com apresentações para que vocês possam conhecer um pouco mais de cada uma das empresas. André, talvez você possa começar e depois o Raolisson e o Ricardo dão sequência. Primeiro, obrigado, Michel, pelo convite, né? O Fiore, Hugo, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, quase noite, né? Eu trabalho na Meta, já tem 3 anos e meio, e eu acho que a gente está vivendo um momento fantástico. Né, o que eu chamo, a gente está no dial-up, né, a linha de escada aí do metaverso, né? Eu participei ativamente aí do início da internet, ativando aí alguns canais aí, né, nos anos 90. Para mim, realmente, é uma motivação enorme, né? Tá nesse momento, né? A gente é responsável por parcerias de conectividade, né? E o 5G, né, vai ser um dos habilitadores, né, para a gente conseguir atingir, né, a latência, né, as bandas que a gente vai necessitar, porque para aquilo que a gente vai construir, né, nos próximos anos, de 5 a 10 anos. É uma jornada, né, que a gente vai estar construindo. Né? Então, é um prazer estar aqui, né, representando a Meta, e volto para você. Raolisson. Boa tarde a todos. Agradecer a Qualcomm aí pelo convite, Palazzi, Hugo, Michel, todo o time. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós temos 3 companhias, Binóculos, que é a primeira companhia, uma empresa de tecnologia. A gente vem trabalhando com o mercado de Extended Reality desde 2012. Aí a gente começou de forma pioneira no Brasil. Tem outras 2 spin-offs, a Bitus, que é uma escola de inglês que já prova o uso do metaverso, usando nas nossas aulas Virtual Reality. E a Jungle Bee, que é uma produtora também premiada de conteúdos, enfim, trabalha conteúdo voltado ao impacto social. E a gente vem, junto com a Qualcomm, aí, já há alguns anos, trabalhando o desenvolvimento desse mercado. Né? E o desenvolvimento desse mercado passa por trabalhar todo o ecossistema. Esse ecossistema que é de tecnologia, envolve hardware, software e conteúdo, como o Hugo bem colocou no início do painel. E é isso. Vamos fazer uma troca rica aqui. Eu sou o Ricardo, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite. Eu sou fundador da Árvore, né? A gente fundou a Árvore em 2017. A Árvore é um estúdio de entretenimento e games em XR, né? Então a gente é focado em realidade virtual, realidade mista. Já lançamos 4 jogos para todas as plataformas de VR, né? Então, desde o óculos da Meta, várias outras plataformas também. Agora estamos com mais 4 jogos em desenvolvimento. Recentemente começamos a desenvolver um jogo de Mixed Reality também. E estamos aí explorando esse meio de comunicação do metaverso. Né? A gente começou recentemente também a construir mundos em plataformas de social VR, né? Que são as sementes do metaverso, como a própria plataforma da Meta, o Horizon Worlds. E construindo esses mundos e esses mundos criativos e narrativos aí vendendo como produto para consumidor mesmo.
Bom, obrigado. E como vocês podem ver, a gente tem aqui um grupo de brasileiros que tem uma larga experiência com metaverso, apesar de ser um tema tão recente. Acho que aproveitar a oportunidade para pegar um pouco da definição de metaverso sobre a perspectiva de vocês. Acho que o Hugo ele passou um pouco mais de uma definição da Qualcomm, mas vocês estão vivendo isso no dia a dia, criando aplicações, interagindo com usuários, consumidores, e acho que vale a pena a gente pegar um pouco dessa perspectiva de como é que vocês têm olhado para o metaverso. Talvez você possa começar, Ricardo, e depois o pessoal comenta em cima. Eu achei a definição que o Hugo fez muito boa, que geralmente quando me perguntam, né, que eu tenho que responder essa pergunta, o que é o metaverso, acho que uma vez por semana, né, mas geralmente quando eu falo sobre isso, eu falo, para mim pelo menos, é a internet da era do spatial computing, basicamente, né? Então, a gente já teve 4 transformações de como a gente interage com os computadores, né? Primeiro veio a interface de texto, depois veio a interface gráfica, né? Depois veio o multitouch, e o spatial computing seria essa próxima, onde a tela deixa de existir, a gente interage com a informação à nossa volta. Bom, a internet acompanhou cada uma dessas evoluções, né? Quem lembra de BBS, né? Era a internet que você fazia no terminal usando texto. Depois websites, depois apps e a internet móvel. E a 4ª transformação da forma como a gente interage com o computador, que é o spatial computing, um site 2D não faz sentido nesse contexto, né? Então a gente tem que criar espaços tridimensionais, que eu gosto de chamar de mundos, né? O Horizon Worlds da Meta, por exemplo, né? Literalmente são mundos, são lugares físicos que você viaja, né? Essa é a visão do metaverso desde que esse termo surgiu no Snow Crash, no livro de 1992. Só que, como o Hugo falou, assim, eu também acredito muito que isso tudo está ancorado numa realidade, né? Porque a realidade, mesmo a realidade virtual, que você se isola um pouco mais da realidade, você ainda está andando dentro de um espaço tridimensional físico, né? Então, eu acho que está muito ancorado no mundo físico e conectando dessa forma. Então, basicamente, a definição mais simples para mim é isso: é a internet da era do spatial computing. Alguém quer complementar essa definição? Vamos tentar somar, né, ao debate. A definição que o Hugo trouxe, que o Ricardo trouxe, elas são perfeitas. Acrescentar que para nós, metaverso é tecnologia. E tecnologia são novas linguagens de comunicação. Então, como novas linguagens de comunicação, é assim que a gente está fazendo a interação, a mediação com o mundo, né? E a gente passa a ter um potencial gigantesco, inimaginável, com essas novas tecnologias utilizando-as como novas linguagens de comunicação. Mas aí é uma interseção, uma integração muito grande entre diversas tecnologias, né? A gente está falando de nuvem, inteligência artificial, Big Data, Virtual Reality, Augmented, Mixed, enfim, tem uma série de tecnologias que estão se integrando para trazer oportunidades para que a gente possa, através realmente dessa tecnologia ou tecnologias, que são novas linguagens de comunicação, resolver problemas do mundo real, interagir, fazer melhor, mais rápido, evoluir. Acho que é uma definição excelente. Deixa eu dar uma sequência aqui, André, e até pegar um pouco do seu ponto de vista, porque você hoje ocupa uma posição que te permite enxergar o metaverso de um ângulo bastante interessante. Então, dentro da Meta, que hoje é uma das principais empresas que constrói o metaverso e leva isso para o mercado, desde o ponto de vista de hardware, com devices, até software e plataformas que estão sendo criadas, para trazer usuários cada vez em mais larga escala para o metaverso. Quando você olha para a Meta, o que você considera hoje os principais diferenciais da empresa na criação do metaverso? Não, vamos lá. Eu só vou botar uma definiçãozinha para também do metaverso rapidinho. Acho que vale a pena. Tudo que vocês falaram, só vou tentar sintetizar, né? Ver se vocês concordam comigo, né? Seria um conjunto de espaços digitais interconectados, social e imersivo, né? Essa seria uma definição assim que a gente acredita que de alguma forma tenta consolidar o que foi falado, né? Mas agora, voltando à sua pergunta agora, do momento, né, o que nós estamos fazendo com o objetivo de criar essa fundação, né? Quer dizer, ano passado, em outubro de 2021, né, o Mark, né, até modificou o nome da empresa, né, ratificando todos os investimentos, né, e o objetivo de construir, de participar da construção, né,
do metaverso, aí no horizonte de 5, 10 anos, mas vai ser uma evolução. É um novo capítulo da internet, como vocês comentaram, né? Que a gente está trabalhando em conjunto, né? Nós, toda a indústria, nós todos que estamos aqui vamos participar disso, né? A gente vai buscar, durante esse período, criar novas tecnologias sociais, né? Durante esse período, como você comentou, né? Então, são tecnologias que vão ser criadas. E o objetivo da Meta não foi mudar também a nossa missão. Nosso objetivo continua se conectar pessoas, né? Trazer as pessoas próximas das suas comunidades, buscar, né? Fazer expansão dos negócios que as empresas já fazem, né? Mas esse arcabouço começa, a gente comenta que a porta de entrada para o metaverso, e aí o Hugo já comentou, né, sobre isso também, a gente acredita que a realidade, né, aumentada, né, da forma como hoje a gente traduz na empresa, é a porta de entrada que já dá aquela visão do que vai ser o metaverso. Então, hoje a gente, para vocês terem alguma ideia de números, né, filtros de AR, né, nós temos hoje em torno de 700 milhões no mundo por mês no Facebook e Instagram. Quer dizer, é um número extremamente interessante que já mostra pessoas utilizando esses filtros. Então, já é uma degustação, né, do que vem a ser, né, o metaverso aí nos próximos anos, né? Fora isso, a gente trabalha na questão de desenvolvimento, assim como o Hugo comentou da Qualcomm, né? A gente hoje tem a nossa plataforma, né, de construção, de criação dos filtros, o Spark AI, né? Nós estamos investindo, né, treinamento forte aqui em Latam, de uma forma geral, para trazer mais desenvolvedores, mais criadores para esse ecossistema, né? E a gente busca também, com os outros desenvolvimentos, trazer também a questão da inclusão, da diversidade. Nós temos investimentos buscando que existe uma forma, né, aí através do Meta AI, que a gente chama, de ter a linguagem, né, das pessoas traduzida dentro dessa nova internet, né? Então vai ser possível, a gente está buscando trazer algoritmos que seja possível ter linguagem de todos os países dentro dessa nova internet que a gente está trabalhando. Então tem esse investimento. Tem investimento também na questão dos avatares, né, trazer inclusão, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, no Facebook e Instagram a gente já tem, acho que são milhões, 5 trilhões, se eu não me engano, de possibilidades de criação de avatares, né? Inclusive com a possibilidade de pessoas com problema auditivo, né, cadeira de rodas. Então existe toda a questão de diversidade e inclusão que a gente também se preocupa, né? E aí na parte de hardware, né, já foi comentado bastante, né? A gente tem, né, a questão do Quest, né, hoje nos Estados Unidos, né, alguns países da Europa, né, e também alguns países da Ásia, né? Então o investimento, né, vai ser cada vez maior aí nesses anos, com a tecnologia que está sendo trazida, né, as novas unidades óticas que estão sendo desenvolvidas, né, tudo com o objetivo de trazer cada vez mais essa internet interativa. Mas sempre lembrando, nós somos participantes, junto com todos vocês, nesse processo. Acho que, como eu comentei, acho que a gente está vivendo um momento único, novamente, né, 5G vindo, vai trazer uma série de possibilidades, metaverso vindo, e acho que é um momento aí, para nós aí da indústria, fantástico, né? Michel, só adicionar uma coisa que o André comentou aqui, também quando a gente fala de metaverso, a gente fala muito de avatar, né, de você estar representado dentro da internet como um avatar. E eu tive duas experiências bem marcantes recentemente. Uma, eu fiz anúncio de um reference design nosso. Eu fiz num ambiente, num dos mundos, né, não sei se vocês conhecem, uma plataforma chamada Spatial, né, que eu era um avatar, e tinha os repórteres, eram também avatares. Né, e foi uma experiência bem diferente, né, porque parecia que você estava junto. Né, um repórter levantava a mão, você olhava para ele, era quase como realmente estar presente. E aí a gente vê, né, do ponto de vista da Qualcomm, né, que a gente está mais próximo do device, a gente vê a evolução deles com câmeras, né, que, na verdade, muita gente não gosta nem de chamar de câmeras, são sensores. Né, sensores para rastrear para os seus olhos, sensores para rastrear
os seus expressões faciais, e aí fazer com os avatares fiquem, se quiser, como real. Eu acho que essa é uma parte importante também do metaverso. Sim, e vai ser a identidade, né, de cada um de nós dentro desse novo mundo, podendo inclusive passar de um mundo para o outro, né? Então acho que isso é super importante, né? E a gente também tem um investimento, como você comentou, de 150 milhões de dólares no desenvolvimento, né, das habilidades para o metaverso, dos criadores e desenvolvedores para o metaverso. Então acho que essa é a fundação que nós, como Qualcomm, Meta, né, empresas, podemos contribuir para criar esse arcabouço, né, de criação, né? E aí sim, aí tem os criadores aqui que eu vou passar para eles aí poderem falar, né? Se eu pudesse adicionar uma coisa a isso que o André estava falando, tem um aspecto que você falou da persistência, né? Que os mundos persistem mesmo quando os usuários saem. Mas tem uma outra questão do metaverso que é muito diferente da forma como a gente interage socialmente na internet, social media, né? Na internet 2D, digamos assim, que ela é síncrona, né? É uma interação que acontece em tempo real. Então, você incorpora um avatar e você interage com outra pessoa como se ela estivesse do teu lado, você tem uma experiência daquele momento, como se você sente que aquela pessoa está do seu lado, e ela acontece de uma forma síncrona, né? A nossa interação social online, hoje, ela se resume em uma interação assíncrona, né? Você posta numa timeline, a pessoa vê depois, você manda mensagem, a pessoa vê depois. Ela é muito diferente da interação humana tradicional, né? Eu já tive a oportunidade também de palestrar dentro de uma experiência, era no Outspace VR da Microsoft. É bem surreal assim, você vê uma plateia na sua frente, mas no fundo a experiência, por mais que é avatar, o teu cérebro acaba se acostumando com aquilo e você forma memórias daquilo como se aquilo fosse uma interação real, né? E o engajamento entre pessoas passa a ser um engajamento real. Então é muito diferente da forma como a gente interage numa mídia social 2D e tudo mais. Então muda a forma como a gente interage entre seres humanos. E esse lado social é sem dúvida uma das principais aplicações para metaverso. Mas além disso, a gente vê hoje o mercado de gaming como um dos mercados que mais despontam como as primeiras aplicações para metaverso. E nesse aspecto, o Brasil tem um papel bastante importante no mundo, não só como um mercado consumidor de games, mas também como um mercado criador de games. E quando a gente olha a indústria mobile, a gente viu o surgimento de alguns dos principais estúdios de games mobile acontecendo, sendo fundadas aqui no Brasil. Ricardo, você hoje está à frente de uma produtora de games para metaverso. Você acha que no Brasil existem as condições para que a gente possa ter o mesmo sucesso do passado no futuro? Então, assim, primeiro que games muitas vezes puxam o barco tecnológico, assim, né? Porque foi falado muito sobre caso de uso no último painel aqui, né? É um caso de uso muito forte, né? Para um público gigantesco. Então puxa e é um meio altamente tecnológico, né? Então puxa o barco tecnológico. Os devices de realidade virtual até hoje, muitos deles foram levados para o mercado como consoles de videogame, né? O próprio Quest ele ainda é posicionado muito fortemente como um console de videogame. Ele briga com os consoles de videogame nas vendas e tudo mais, né? Então é claro que game é meio que uma porta de entrada para essa tecnologia e é um caso de uso que está muito mais avançado em como ele está desenvolvido do que os outros casos de uso do metaverso, de realidade virtual, realidade mista e tudo mais. Então, por isso que eu acredito muito nisso como o futuro do entretenimento e por isso que a gente entrou nisso. Sobre dois lados, né? O lado de consumidor aqui no Brasil. Infelizmente, assim, para consumir XR, você precisa desses devices, né? E o acesso ainda é uma questão, né? Por exemplo, o óculos da Meta, por exemplo, que está dominando o mundo em termos de base de usuários e tudo mais, não lançou oficialmente aqui ainda, né? Não sei se ele pode falar alguma coisa diferente, mas não lançou aqui ainda, e oficialmente, né? Você pode importar e tudo mais, né? Então, assim, acesso à tecnologia, né? Os nossos jogos da Árvore, por exemplo, existe distribuição digital, né? A gente vende globalmente através de app stores dos próprios devices, das plataformas. Assim, 1% das minhas vendas é de consumidores no Brasil, o resto é no mundo inteiro, né? Então, assim, eu quero muito que esse mercado de consumidor aqui cresça, mas acho que tem uma questão de acesso. Do lado de desenvolvedor, eu sempre lutei contra qualquer tipo de síndrome do vira-lata, né? E qualquer coisa desse tipo, porque eu acredito que o brasileiro é muito criativo, a gente tem uma força criativa muito forte, a gente adota a tecnologia muito bem e a gente nunca teve dificuldade na Árvore de achar desenvolvedores de games e tudo mais, muito porque
a comunidade que está produzindo games mobile é muito forte, né? Óbvio que tem um learning gigantesco de games tradicionais ou games mobile para produzir games de XR, é completamente diferente, mas tem muitos learnings que se traduzem, né? Então a gente trouxe muita gente, mas, assim, de novo, acesso a hardware é um empecilho aí também do lado de desenvolvimento, né? Então acho que acesso a hardware é o primeiro empecilho, mas eu acho que isso rapidamente vai cair conforme esse caso de uso for ficando maior, assim como aconteceu com os smartphones e tudo mais, né? É super interessante e é bom ouvir você falando um pouco desse desafio de acesso a hardware. E eu sei que esse é um tema que Rawlinson trabalha há bastante tempo para tentar resolver essa questão mais brasileira, para ter um device que seja mais acessível aqui no nosso mercado. E acho que, além disso, você tem tido um posicionamento muito mais orientado para negócios, para empresas, do que para consumidores. Queria que você contasse um pouco mais desses desafios de trazer um hardware mais acessível no mercado brasileiro e buscar criar aplicações mais empresariais para esse metaverso. Perfeito. O mercado corporativo está mais maduro para soluções em XR, né? E ele demanda mais rápido as soluções que XR pode entregar. Então, falando em educação, que é um dos cores principais nossos, a gente tem aí a educação formal, técnica e profissional. E nas empresas, um gap no Brasil é a formação de mão de obra, em diversos setores. Setor de engenharia, setor de engenharia e construção, na área de saúde, enfim. É um problema crônico, né? E aí, com essas tecnologias, a gente consegue acelerar a formação técnica e profissional. Isso exige uma solução de hardware, software e conteúdo. Então, essas soluções elas não param de pé se você não tiver esse tripé, né? Tim Cook da Apple gosta de falar que a mágica em tecnologia acontece quando hardware, software e conteúdo trabalham de tal forma em equilíbrio que entregam o melhor. Então, esse aspecto, né? E o Brasil, historicamente, em hardware, né? As questões de taxação, reservas, enfim. E é uma política que precisa ser alterada, ele não beneficia o desenvolvedor, o criativo, porque ele faz com que a gente tenha barreiras enormes de acesso a hardware, principalmente hardware de ponta. E aí a gente vem fazendo um trabalho, com apoio da Qualcomm já há alguns anos, de tentar trazer para o mercado brasileiro tecnologia de XR, né, principalmente Virtual Reality, que está mais madura, mais acessível em termos de experiências, porque AR você consome a partir de iPads, tablets, smartphones, e você está caminhando para aplicações wearables. Mas em Virtual Reality você precisa de um dispositivo, de um device. Então, hoje foi anunciado aqui, né, a gente está fabricando o primeiro headset de realidade virtual brasileiro. Ele tem 3 graus de liberdade. Ele, como um dispositivo de partida, ele já resolve uma série de problemas, principalmente para esse core principal, que é transmissão de conhecimento, educação. Muitas coisas podem ser feitas através de um dispositivo como esse. É lógico que a gente gostaria de ter os dispositivos mais avançados, né? Mas aí a gente tem uma curva, né? Essa curva de lançamento de produtos vai fazer com que os produtos baixem de preço. Então, até isso acontecer, a gente precisa desenvolver o ecossistema e isso acontece a partir de aplicações fins, de soluções de negócio que provem, né? E a gente tem uma série de projetos já executados, não só pela Binóculos, como por outras empresas brasileiras, que dão certo e trazem ROI, trazem resultado para as empresas. E aí só uma questão aqui, né, para esse fórum e para a gente lançar para o mercado também, basta as empresas terem coragem de adotar, porque elas já não são mais os primeiros adotantes, né? Já tem cases escalando XR no mundo todo e trazendo resultados fantásticos para grandes empresas. E aí, que resultados são esses? Tem projetos que melhoram a performance de produtividade em 6 vezes, não estamos falando em incremento de 10%, 15%. Virtual Reality em educação, a pessoa utilizando, o indivíduo com foco, atenção e concentração, eleva em 6 vezes em relação a uma sala de aula tradicional. Então, a capacidade que você tem de usar essas tecnologias para resolver problemas, ela é imensa. E aí, parte da solução é hardware, né? E aí, dentro desse aspecto, a gente vem
num esforço muito grande, aí, como eu falei, junto com o Qualcomm, para trazer para o mercado realmente soluções que possam fazer com que a gente avance, né? E esse acho que é o nosso papel aqui. Esse evento 5G, o lançamento, ele fomenta tudo isso, né? Faz e puxa, que é o que a gente está precisando. Então a gente estava esperando, ansioso, né, o lançamento, o leilão, porque é uma tecnologia que vai puxando a outra e vai trazendo oportunidades. Interessante. Não, e sem dúvida, esse tipo de experiência imersiva, ele ativa a curiosidade humana, né? Então, acho que níveis de concentração fazem com que você consiga obter índices de produtividade, talvez no modelo de educação ou mesmo outros que são, de fato, super impressionantes. Bom, a gente tem tempo para uma última pergunta, e nessa, Hugo, até vou querer também pegar um pouco da sua opinião. Mas acho que a gente tem aqui nesse grupo de pessoas muita gente que está tendo as suas primeiras experiências com VR e AR ao longo aí, do tempo. E queria pegar recomendações aqui de aplicações, começando por você, André. Se alguém aqui fosse ter a sua primeira experiência com metaverso, qual seria uma recomendação que você faria? Podendo ser desde de uma aplicação ou até mesmo algum device que você acha que essa pessoa deveria ter alguma experiência para poder experimentar o metaverso. Olha, na parte de compra, né, eu acho que já tem muita coisa interessante, né, aí na parte de AR mesmo, né, aí em cima do próprio Spark AR, os criadores, desenvolvedores estão fazendo muita coisa interessante, que antes de você efetivar uma compra, você pode testar, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer uma compra de um sofá, você pode colocar esse sofá dentro, né, espacialmente, dentro do local que você vai estar instalando. Não está legal, você faz as escolhas, né? Então, isso já começa a dar um primeiro, né, uma primeira visibilidade do que é possível, né, com essas ferramentas de AR, né, de VR. Acho que de VR já falamos aqui, meus amigos aqui já falaram bastante, né, de experiências, né. Um outro exemplo também que eu posso comentar, aí falando também de VR, né, aí com o Quest, é público também, né, o trabalho que a gente fez com o Hilton, né. É muito interessante, né, a quantidade acho que o Ricardo talvez conheça esse case, né, eles conseguiram, né, com ferramentas de VR, né, reduzir de 4 dias, né, para algumas horas, né, e fantástico, né, e dando toda aquela experiência de qual seria, né, a forma de trabalhar dentro do hotel, as dificuldades que eles teriam e como eles deveriam se portar dentro daquela situação, né? Então, acho que é um case bastante interessante, né? Em educação, né? A gente está falando tanto aqui de verticais que podem ser atendidas, esse é um caso interessante, mas temos muito aí a construir nessa área, né? Raul, você tem alguma recomendação para as pessoas? Não poderia deixar de citar o case da Bitus, né, que é a nossa escola de inglês. Então, a gente já está com mais de 3.000 alunos. Toda aula tem uma experiência de um mini intercâmbio virtual em virtual reality, mas é uma plataforma integrada que usa a inteligência artificial, big data, gamificação, trabalha com mobile, smartphone e VR mobile. Está super acessível às pessoas, às empresas. Então, essa plataforma ela mostra um pouco desse futuro agora, né, que já é viável. Bom, eu diria que do ponto de vista de hardware, se eu fosse escolher um óculos hoje para comprar, eu diria o óculos da Meta, o Oculus Quest 2. Eu acho que duas coisas. Do lado de metaverso, interação social, explorar... Aí tem várias plataformas, tem o próprio Horizon Worlds, tem VR Chat, tem Altspace VR da Microsoft, tem um monte de plataformas dessas. Eu acho legal entrar e ver o que está acontecendo, porque aí você consegue entender um pouco melhor o que é o contexto disso. Do lado de games e tudo, tem um monte de coisas. Eu vou falar de um que a gente desenvolveu, porque eu acho que é uma boa introdução para... A gente criou isso como uma introdução e um gateway para você aprender, para você ver o que é legal de realidade virtual. A gente criou uma animação interativa, não chega a ser um game, é uma história de amor interativa de uns 15 minutinhos, chama A Linha, né? Narrado pelo Rodrigo Santoro. E em 2019 a gente ganhou o Leão do Festival de Cinema de Veneza,
E em 2020 a gente ganhou o Emmy, o Primetime Emmy Award, lá nos Emmys nos Estados Unidos. Primeira vez que o Brasil ganhou qualquer um desses 2 prêmios, né? Porque o Emmy, o Brasil só tinha ganhado o International Emmy, né? Mas a gente ganhou o Primetime Emmy Award e a Meta investiu na produção desse game também. E é uma história de amor interativo, você usa hand tracking, né? Para você interagir com a história. E é uma boa forma de você ver o que é realidade virtual, né? Quando você coloca o óculos da Meta, você consegue acessar na loja da Meta mesmo. Mas de resto tem milhões de outros games e coisas, né, muito interessantes para explorar, né? Eu sou suspeito de falar de games porque é isso que a gente desenvolve, né? Mas é isso. Hugo, do teu lado, alguma recomendação? Eu, na verdade, ao invés de uma recomendação, eu vou fazer uma chamada, né? Eu acho que, eu mencionei, né, eu trabalho no Headquarters, mas vim aqui para o Brasil, não só para esse evento, mas trabalhar com o pessoal da Qualcomm, né, o Tonizzi e os demais, para a gente trabalhar junto com a indústria local. Seja ela as operadoras, sei que tem algumas aqui, a gente tem feito trabalho com operadoras, eu acho que dá para fazer alguma coisa no Brasil. Seja ela com pessoal que faz dispositivos, que trabalham com verticais, né, e com desenvolvedores locais. Eu acho que, principalmente desenvolvedores locais, aí a chamada fica não só para desenvolver conteúdo para o mercado local, mas também siga o exemplo, eu acho que da Árvore e você também, da Binóculos, de fazer conteúdo para o mundo todo, né? Eu mencionei, como plataforma de desenvolvimento, a gente está usando, né, o aparelho, né, o óculos, da Lenovo, né, o A3, junto com o telefone da Motorola. Essa é a nossa plataforma de desenvolvimento, está disponível, o SDK está também disponível, só baixar e começar a desenvolver. Então, eu acho que as oportunidades existem, né, mesmo tendo ainda poucos dispositivos disponíveis aqui no Brasil, mas eu acho que tem que começar. E aí também fazer um trabalho, até com o governo, e tentar juntar realmente a indústria local para levar isso para frente. E a gente está à disposição aqui na Qualcomm. Vocês sabem, a Qualcomm, como desenvolvedora de tecnologia e produtos, a nossa função principal é estimular novos mercados com a nossa tecnologia, com os nossos produtos. E em XR, no metaverso, é a mesma coisa. Obrigado, Hugo. E, bom, acho que é isso sobre o painel. Queria agradecer André, Hal, Ricardo, Hugo, por estarem aqui com a gente hoje, dividindo esse conhecimento sobre metaverso. E obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.